Olá! Hoje a gente vai mergulhar na ciência do treino de força para pessoas mais velhas. A ideia aqui é simplificar as coisas. Será que existe mesmo uma receita de bolo, um treino perfeito? É isso que a gente vai descobrir olhando para o que os estudos dizem de verdade. E essa pergunta é o que norteia toda a nossa conversa. Porque, poxa, com tanta informação por aí, né? Uma hora diz uma coisa, depois outra, fica difícil saber o que realmente funciona. Então a missão aqui é separar o joio do trigo, o que é fundamental e o que talvez seja só um detalhe. Ok, vamos começar pelo começo. Para a gente entender por que o treino de força é tão importante, a gente precisa primeiro entender qual é o problema que ele resolve. Qual é o desafio biológico que o corpo enfrenta com o passar do tempo. E esse desafio tem nome: sarcopenia. É importante dizer que não é uma doença, tá? É um processo supernatural do envelhecimento. Basicamente, é a tendência que o nosso corpo tem de ir perdendo massa muscular e, consequentemente, força com o passar dos anos. E é por isso que essa conversa toda é tão, mas tão relevante. E olha, não é pouca coisa não. Os números mostram que depois dos 50 anos, a força muscular pode cair em média de 12 a 15% por década. E essa queda fica ainda mais rápida depois dos 65. É um número bem expressivo. Mas o mais importante é o que isso significa no dia a dia, na vida real. Sabe, a gente não está falando aqui de virar atleta olímpico. A gente está falando de coisas simples como conseguir carregar as compras no mercado, levantar de uma cadeira sem precisar de ajuda, subir um lance de escada sem perder o fôlego. É sobre independência, sobre manter a autonomia. No fim das contas, é sobre qualidade de vida. Beleza, então tá claro que treinar força é fundamental, né? Todo mundo concorda com isso. A grande questão é: como? Qual é o melhor jeito de fazer isso? É aqui que a coisa vira um verdadeiro quebra-cabeça e a ciência tá aí tentando encaixar as peças. E essa citação, que vem direto do estudo que a gente está analisando, ela resume o mistério de um jeito perfeito. Os pesquisadores dizem, basicamente, que a gente ainda não sabe qual é a melhor combinação das coisas. É como saber que um remédio funciona, mas não ter certeza da dosagem ideal. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E quando a gente fala da dose do treino, a gente está falando disso aqui. São as variáveis que os profissionais usam para montar um programa. Quantas séries, quantas vezes na semana, a intensidade, ou seja, quão pesado tem que ser, e o descanso entre as séries. A ordem dos exercícios importa, cada uma dessas é uma pecinha daquele quebra-cabeça que os cientistas estão tentando montar. Então vamos lá, vamos começar a investigar. E vamos começar com duas das dúvidas mais clássicas de qualquer pessoa que treina: o número de séries e a frequência. Quantas vezes por semana? O que será que a ciência já descobriu sobre isso? A primeira pergunta clássica: 3 séries é melhor do que fazer só uma? Porque a gente tem essa ideia na cabeça, né, que mais é sempre melhor. Mas será que na prática, quando a gente olha os dados, é isso mesmo que acontece? E aqui a gente já tem a primeira surpresa da nossa análise. Quando os pesquisadores juntaram todos os estudos, os que usavam só uma série tiveram, na média, um ganho de força maior. Pois é, 58% contra 40%. Só que, calma, os próprios autores do estudo dizem que isso não bate o martelo. A conclusão deles é que os dados ainda não são claros o suficiente para dizer que 3 séries são melhores que uma. Ou seja, a resposta ainda está no ar. Certo. Se o número de séries é inconclusivo, e a frequência? Será que precisa mesmo ir para a academia 3 vezes por semana, aquela recomendação clássica? Ou será que 2 vezes já dá um bom resultado? E de novo, olha só que interessante, a diferença nos ganhos foi mínimo, praticamente um empate técnico. 47,5% para quem treinou 2 vezes, 45% para quem treinou 3. Isso só reforça aquela ideia de que, para muitas dessas perguntas, a ciência ainda não tem uma resposta final, um faça isso e pronto. Ok, então se o número de séries não parece ser o ponto-chave e a frequência semanal também não, então o que é? Qual é a peça mais importante desse quebra-cabeça? Agora a gente chega na parte, eu diria, mais reveladora de toda essa investigação. Vamos recapitular rapidinho. Até agora, a gente viu que a ciência fica meio em cima do muro quando o assunto é quantas séries ou quantos dias treinar por semana. Mas, para uma variável específica, aí a história muda completamente. A evidência foi super clara. Teve um fator que se destacou em todos os estudos analisados. E esse gráfico aqui mostra tudo. A resposta é intensidade, ou seja, o quão pesado é o treino.
Os estudos que usaram cargas mais altas, mais desafiadoras, tiveram ganhos de força muito, mas muito maiores. A diferença é enorme, quase 16 pontos percentuais a mais. Isso não é pouca coisa, é um resultado muito significativo. Mas por que isso acontece? A explicação é fascinante e tem a ver com o nosso cérebro. Levantar um peso maior não desafia só o músculo, desafia também o sistema nervoso. É como se o cérebro precisasse aprender a conversar melhor com os músculos, a recrutar mais soldados, as fibras musculares, para fazer o trabalho. É uma adaptação neural. O treino ensina o cérebro a ligar o modo turbo do músculo. Certo, então vamos botar ordem na casa. Depois de tudo isso, o que a gente sabe com certeza e onde a ciência ainda está devendo uma resposta? Essa tabela aqui é um ótimo resumo. A intensidade, sem dúvida, é a estrela do show. A evidência forte. Treinar pesado funciona. Já para o número de séries e para a frequência semanal, a gente viu que os dados são inconclusivos. E para outras coisas, como o tempo de descanso ou a ordem dos exercícios, bom, aí quase não tem pesquisa. Então a gente sabe menos ainda. E a gente chega no final. Então tá, o que a gente leva para casa depois de tudo isso? Qual é a grande mensagem, o que realmente importa na prática? A lição mais importante é essa: o foco tem que ser na intensidade. Em vez de ficar quebrando a cabeça para achar um número mágico de séries ou de dias na semana, o que a ciência aponta é que o mais importante é levantar um peso que seja desafiador, claro, sempre com segurança. A ideia é progredir. E, obviamente, nada disso vale sem o acompanhamento de um profissional para garantir que a execução está correta e que a progressão é segura. Isso é inegociável. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a gente agora sabe que o que realmente gera força é o desafio, a intensidade, talvez a pergunta que a gente deveria estar fazendo não é mais qual é o treino perfeito. Talvez a pergunta seja: como a gente pode criar formas mais inteligentes, mais simples e principalmente mais seguras de aplicar esse desafio para que qualquer pessoa, em qualquer idade, possa ficar mais forte? Essa sim é uma pergunta que vale a pena a gente continuar explorando.